graça, irmãos. Irmãos, o tema está falando aí sobre a questão da Trindade. Por mais que nós cremos, alguns ainda têm dúvida e se perguntam: Deus realmente é uma Trindade? Irmãos, nós estamos lidando com um ser infinito, um ser inexplicável. A princípio, é bom a gente lembrar disso, porque a própria Bíblia vai dizer que Deus tem 7 espíritos. Então, como nós vamos entender um ser que criou tudo apenas com uma palavra, um poder inexplicável, imensurável? É um ser infinito, é mistério. Tem coisas que Deus deixou para nós na Bíblia que nós não conseguimos a revelação. Você imagina o próprio Deus que fez a vida, que fez o mundo espiritual, que fez as galáxias, que fez a vida em qualquer lugar e a existência em todos os lugares. É algo inexplicável. Mas vamos nos aproximar da questão da Trindade. No Evangelho, segundo São Marcos, eu vou deixar alguns versículos para a gente entender que a dúvida em relação à Trindade é que alguns dizem que Deus não é uma Trindade, que Deus simplesmente se manifestou através do Filho, através do Espírito Santo, pelo poder da onipresença, que simplesmente Ele é onipresente, então Ele pôde se manifestar no Filho e no Espírito Santo, porque Ele é onipresente, e não porque Ele seria 3 pessoas distintas. Mas a Bíblia vai nos esclarecer algumas passagens que fica muito claro que não são a mesma pessoa, tá? E isso mostra que automaticamente são pessoas diferentes, sendo o mesmo Deus, tá? Como nós explicaremos isso? A maior explicação simples e objetiva que eu posso dar em relação à Trindade é o próprio ovo. O ovo são 3 características diferentes, 3 coisas distintas: a casca, a gema e a clara. Mas é o mesmo ovo. É um ovo, em 3 coisas distintas. É mais ou menos isso, só que em forma de pessoas completamente divinas e inteligentes. Mas vamos lá, será que é apenas uma questão de onipresença e são a mesma pessoa? Vamos ler no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, versículo 36, quando Jesus está no Getsêmani, ele está angustiado, ele está orando, e ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ora, se é a mesma pessoa, como ele pode dizer, seja o que tu queres e não o que eu quero? Ele iria dizer, seja o que eu quero. Então você vê que há uma diferença e que não é a mesma pessoa, que Jesus sempre se coloca com submissão ao Pai. Outro versículo ainda em São Marcos 14, é no versículo, pode ser o 62. E Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Se ele está sentado à direita, então não é a mesma pessoa. E também Estevão viu isso quando Estevão estava sendo apedrejado, morto. Ele levanta os olhos ao céu, vê os céus abertos e ele diz: vejo o Pai e vejo Jesus em pé à direita do Pai. Então não é a mesma pessoa, é o mesmo Deus, só que pessoas diferentes, tá? Então não é uma questão de onipresença, porque se fosse, Estevão não viria 2. E o Espírito Santo ele não viu, porque o Espírito Santo estava já na terra, estava nele, estava nos discípulos e em todos aqueles que creem até hoje. Amém? Outro versículo é ainda aí no Evangelho segundo São Marcos. Perceba que eu estou aqui em apenas um capítulo 2, vendo essa explicação tão clara de que não é a mesma pessoa. Marcos, segundo Marcos, escreveu no capítulo 15, pode ser o versículo 34.
Na cruz, Jesus vai dizer: e a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso significa: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o versículo-chave de que não é a mesma pessoa, Deus e Jesus. Por quê? Porque como eu posso desamparar a mim mesmo? Como que eu posso me desamparar? Não tem como. Jesus mostra mais uma vez que há uma diferença, onde ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, você vê a diferença, a categoria, a posição diferenciada entre Deus estar lá no céu santo e ele está na cruz levando sobre seus pecados, e Deus não tem associação com o pecado e Jesus se sente desamparado por causa do pecado que ele está levando na cruz, o pecado da humanidade. Então isso mostra que não é a mesma pessoa, tá? E o Espírito Santo também não, porque Jesus disse: eu vou ao Pai, mas enviarei outro. Então o outro não é ele, é outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que fique convosco para sempre, e habitará em vós e estará em vós. Amém? Então são três pessoas distintas, com vontades próprias, com pensamentos distintos. Na própria criação você vai ver quando Deus quer fazer o homem, que ele vai dizer: façamos o homem. Ali está dizendo Jeová, no original Jeová Elohim, que significa pessoas no plural, ou seja, Deus no plural. Façamos o homem. Então é uma trindade, nós queremos assim, apesar de alguns combaterem a questão da trindade, porque a palavra trindade veio surgir para a igreja alguns séculos depois. Claro, irmãos, nem tudo nós aprendemos hoje, tem coisas que nós vamos aprender amanhã. A vida é assim. A vida vai nos dando esclarecimentos, o tempo vai nos esclarecendo. Nem os discípulos sabem explicar o que eu estou explicando aqui agora, porque na época eles não tinham ainda essa visão, essa colocação da trindade. Para o judeu era apenas um Deus, e o que passasse disso era politeísmo, e isso era pecado para o judeu. E não deixou de ser um Deus. É um Deus, só que em três pessoas diferentes, e no começo da igreja isso foi muito mal aceito, isso era repugnante. Mas hoje nós entendemos o mistério de Deus. Mas não quer dizer que nós entendemos o que é Deus por completo, porque, como eu disse aqui, é um ser infinito, é um ser inexplicável. Vai dizer que ele tem 7 espíritos, e como eu vou explicar isso? Então, nós entendemos que Deus é mistério. 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus disse: ide batizai as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, não é a mesma pessoa. Senão ele poderia dizer: vai em meu nome. Tá? Então, nós entendemos, cremos que é a Trindade, tá? A explicação mais próxima desse mistério entre Deus, o Filho, o Espírito, tá? Nós cremos assim. Amém? E que Deus te esclareça mais, vai analisando melhor e vai tirando a sua conclusão. Analise, estude e comprove. Amém? Por enquanto é isso, esse tema, e quem sabe a gente volta a falar um pouco mais sobre esse tema mais pra frente. Deus abençoe, paz e graça.